Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Agora aqui no capítulo 15 é de muita emoção, emoção à flor da pele. André Luiz vai encontrar a mãezinha querida dele, e será um encontro emocionante. Então, preparem-se aí, preparem os corações e preparem os lenços, porque é de correr lágrimas de emoção. E aprenderemos aqui que as palavras são a ponta do iceberg. Por trás das palavras tem uma energia espiritual. Quando a energia espiritual é de amor, quando a energia espiritual é de autoridade moral, quando a energia por trás das palavras é uma energia de um espírito superior, as palavras são acompanhadas de fluidos, de vibrações. Esses fluidos são remédio, são bálsamo que curam nossas feridas. E que energias são essas? Não sabemos. Não sabemos exatamente o que é, mas são energias de amor do espírito superior. Quando as palavras estão carregadas de vibrações de amor, de empatia e de caridade, aí as palavras têm poder. E nós, principalmente nós espíritas, ainda não aprendemos sobre o poder da palavra. Estudamos sobre o espírito, estudando sobre o perispírito, estudamos o passe, tomamos passe, água fluidificada e não entendemos ainda o poder da palavra. Uma palavra que se pronuncia, da maneira como falamos, tem um poder gigantesco. Agora, como diz o próprio André Luiz, existem palavras que são ácidos, queimam, machucam. Existem palavras que são bálsamo. Assim, existem palavras que são pura violência, pura agressão e existem palavras que são amor, caridade. Existem palavras que são de energia, são palavras educativas. Tem palavra que é só para destruir, é só para acabar com a autoestima do outro. A palavra é só o recipiente. E vamos encher ele com qual vibração? Com qual vibração devemos preencher nossas palavras? Capítulo 15. A visita materna. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. Noutro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas. Mas, naquelas circunstâncias, lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. André Luiz, após as recomendações do ministro Clarencio, procurava fazer de tudo para se reequilibrar e recomeçar o aprendizado, e o Clarencio foi muito caridoso, muito amoroso, mas extremamente verdadeiro, colocando todos os pontos, chamou André Luiz para uma autoconfrontação, autoavaliação, onde ele mesmo disse que ficou de perna bamba, porque o ministro havia dito tudo, mostrando a ele, ponto a ponto de como havia desperdiçado a sua vida e como perdeu uma encarnação. E ao contrário do que muitos críticos do espiritismo dizem, devemos valorizar ao máximo a nossa encarnação, porque não tem encarnação igual. E por que não tem? Porque é difícil reunir todo mundo outra vez, é difícil reunir no mesmo lugar, no mesmo tempo, os espíritos afins e os espíritos adversários, que precisam reconciliar, não é fácil reunir todo mundo no mesmo local, no mesmo momento. Com maior equilíbrio, André Luiz afirma que em outros tempos, se estivesse sob a influência da vaidade humana, ele teria ficado ofendido. Mas, agora André Luiz está pensando como um espírito imortal, que tem a eternidade diante de si, começou a se desfazer dessas infantilidades e agora estava enxergando mais claramente. E como espírito imortal, começou a perceber que, lembrei meus erros antigos, senti-me confortado. E por que estava se sentindo confortado? Porque já melhorou, e precisamos comemorar cada progresso espiritual que fazemos, cada pouquinho que melhoramos, cada pouquinho que corrigimos, temos que nos sentirmos confortados, temos que nos sentirmos bem. Aqui ele se sentia confortado,
compreendendo mais, enxergando mais, já estava se corrigindo, já estava fazendo novas e melhores escolhas. Por isso que sempre falamos, na obra de Nosso Lar, as preciosidades estão nas frases, tem frases que estão descrevendo, mas tem frases aqui que são diamantes ocultos. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. O que ele está dizendo aqui? Que encarnados, nos identificamos muito com o corpo, nos identificamos muito com a personalidade. Como exemplo, estamos aqui, somos temporários, hoje estamos uma personalidade, que vai morrer, vai acabar, tudo o que construímos aqui vai acabar, porque o tempo renova tudo, nosso corpo vai acabar. Então, o que devemos fazer? Devemos viver da melhor maneira que pudermos, valorizando nossa personalidade atual, cumprindo nosso dever. Mas, entendendo que nosso espírito imortal não é o corpo ou o nome que temos hoje. Na próxima encarnação vamos ser outra pessoa, ou seja, na encarnação anterior fomos outra pessoa, vivemos em outra região, vivemos outras coisas, vivemos outras experiências, percebem? O espírito imortal é o mesmo, mas as personalidades são diferentes. E tem mais um detalhe, o meu espírito imortal estava em um grau de evolução lá atrás, hoje ele está em outro grau, assim se pensar no meu espírito imortal, eu não sou mais o mesmo. Nós progredimos, estamos em outro corpo, vivendo outra vida, assim como podemos ser a pessoa antiga? Não sou mais o mesmo. Perceberam? Cada encarnação é uma experiência que tem começo, meio e fim. Como é a apresentação de André Luiz no início do livro Nosso Lar? Uma vida, um ato. Um corpo, uma veste. Uma conquista, uma experiência. É assim que ele apresenta. Ele está dizendo que a vida não pode ser levada na brincadeira, porque a encarnação é coisa séria. Agora está percebendo as oportunidades que nós temos. De quê? De aperfeiçoar nosso espírito, porque encarnamos aqui para aperfeiçoar o espírito. Ele mesmo percebeu que, no fundo, não merecia estar em nosso lar, estava ali por misericórdia. Estava ali porque estavam fazendo um investimento nele. Um investimento espiritual na sua transformação. Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Ficou meditando, refletindo. Com saudade do lar, da profissão, da encarnação, e isso é natural. Começou a compreender. Aí começou a perceber que todo mundo ali o tratava com a maior caridade. Que todos os benfeitores ali o tratavam com o maior carinho. Se eles não permitiam que voltasse ao meu lar, é porque não era o melhor momento agora. Nesse momento, não tinha condições emocionais de voltar para o lar, voltar para visitar os seus. Ele percebeu que o campo da visão da consciência dele se expandiu. Eles atendem tudo, adivinham meu pensamento, são tão solícitos. Se eles não estão permitindo isso, é porque não está na hora. Tem algum motivo. Melhor é ficar quieto, vou esperar. Calava-me então resignado e algo triste. Lísias fazia o possível por alegrar-me com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Isso temos que compreender. Quando falamos assim, tem que ter paciência, tem que resignar. Mas, ficamos com um pouco de tristeza, é natural. Não temos como afastar a tristeza. Temos que conviver com a tristeza. Assim aqui, estava aprendendo a conviver com a tristeza. A conviver com a saudade. A conviver com a frustração. Isso é sinal de maturidade emocional. Estava aprendendo a lidar com esses sentimentos. Lidar com a saudade, o apego, a tristeza.
Na nossa casa mental existe uma consciência profunda, que é o nosso eu profundo. É a nossa verdadeira individualidade. A nossa identidade imortal. O eu profundo dele chamou e a consciência dele estava dizendo para ele: você não é André Luiz. André Luiz é um ego, é uma personalidade que você teve. E você já teve centenas, milhares de personalidades. Correto? A consciência profunda, o verdadeiro eu, é aquele que estava recolhido. Ele estava meditando em recolhimento profundo, acordando a consciência, o eu profundo, para poder enxergar tudo da perspectiva da consciência profunda. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo, pela consciência profunda. Está aqui. Estava acordando a consciência dele, percebendo que ele não era aquela personalidade da encarnação que ele acabou de ter. O próprio André Luiz diz: paciência. Você já viveu séculos incontáveis e estás diante de milênios sem fim. Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento, exclamando: adivinhe quem chegou à sua procura. Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. A mãezinha de André Luiz, entrando com os braços abertos, dizendo: filho, vem a mim, querido meu. Ah! Que coisa linda! Aí percebemos como os afetos marcam os espíritos, mesmo que retornemos à pátria espiritual, aqueles seres que foram mãe, que foram pai, que ocuparam determinadas posições marcantes na nossa encarnação, continuam tendo uma autoridade sobre nós, continuam tendo um acesso privilegiado ao nosso coração e à nossa alma, porque embora o corpo destrua os laços consanguíneos, a morte não é capaz de destruir os laços afetivos do espírito. Assim, aqui ela continuava sendo mãe, continuava ocupando essa posição afetiva de mãezinha, e ele vai voltar a ser uma criança. Nós vamos ver aqui o que é a autoridade moral do amor. O amor tem uma autoridade moral sobre nós, o amor é a grande força do universo, não há guerreiro, não há pessoa que não se curve diante dessa força poderosa do amor. Nós vamos ver isso aqui. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança como no tempo em que brincava à chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas e não sei quanto tempo estivemos juntos abraçados. Vejam o que fez com a memória do André Luiz, a presença da mãe dele, foi lá na memória profunda espiritual dele, e começou a se lembrar quando era criança, em que ficava na chuva brincando no jardim, pés descalços e aquela figura materna ali cuidando, orientando, educando, dando carinho, ensinando, voltou no tempo. É lindo isso. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Porque são laços que não se perdem no passado milenar. Deus usa esses afetos da alma como laços para nos puxar para cima, para nos laçar, literalmente para nos laçar. Essa parte é muito linda, ela fala para o filho: meu filho, vem a mim, querido meu, e aí ele se sentiu como criança. Abraçado à sua mãe, perdeu a noção de tempo, voltando à memória de criança, voltou aos tempos de criança, em que era uma criancinha mesmo, desprotegida, e que estava ali sob os cuidados da mãezinha, e precisamos entender aqui que a mãe de André Luiz está em um patamar de evolução espiritual muito superior ao dele. Vamos ver isso aqui, para termos uma ideia. A mãe de André Luiz, nessa época aqui, reside em uma colônia espiritual superior a nosso lar, então, o grau de evolução desse espírito é impressionante. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo recomendando: vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Em vez de carregar minha adorável velhinha nos braços como fazia na terra, nos derradeiros tempos de sua romagem por lá,
Foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energias. A emoção muitas vezes castiga nosso coração. Por tanta emoção e alegria, a mãe de André Luiz o advertiu que poderia acabar virando uma dor. Isso vai castigar seu coração. Por isso, precisamos moderar a alegria também. Todas as emoções, se ficarem muito intensas, acabam provocando uma reação exacerbada na pessoa que está experimentando a emoção. Ponderando aqui que quando estavam encarnados e a mãezinha dele estava prestes a desencarnar, carregava ela nos braços, lembrou-se disso. Interessante essas memórias. E em um divã mesmo, porque ela vai fazer aqui uma sessão de psicoterapia do amor com André Luiz. Sentei-me a seu lado e ela cuidadosamente ajeitou-me a fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações. Senti-me então o mais venturoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em porto mais seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procura detalhes fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um dos seus velhos trajos caseiros. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada a fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento acariciava-lhe as mãos queridas sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade. Sua mãe sentou-se na cama, colocou a cabeça dele no colo, e ele virou criança. Colo de mãe, esse é literalmente o colo de mãe. E aqui vamos lendo e fazendo reflexões. Esse gesto aqui vale mais do que 1 trilhão de palavras. Uma palestra de 24 horas não vale 1% desse gesto aqui, perceberam? Ele já havia ouvido os ensinamentos de Lísias, já tinha ouvido ensinamentos de outros espíritos da colônia, mas palavras só entram. Esse gesto aqui vai ficar marcado para sempre na memória do André Luiz. É isso que estamos falando. Uma coisa é palavra, uma coisa é discurso, outra coisa é amor. O amor está num outro patamar completamente diferente. Se sentindo afetivamente acolhido, seguro, protegido e em segurança igual um menino mesmo, começou a olhar a roupa da mãe, como a mãe estava vestida. Assim, com a roupa, com a aparência, tudo isso evocou memórias da criança. E qual era a ideia ali? Sensibilizar a memória afetiva dele, esse era o objetivo. Estava relembrando o que viveu, porque está gravado, e a memória funciona assim, quanto mais emoção mais se grava. Veio com a aparência de quando estava mais velhinha no corpo físico, foi essa aparência que ela quis evocar, aquela mãe mais velhinha, que tem aquele símbolo, que temos mais carinho, mais respeito, mais reverência. Apostou tudo se apresentando de uma maneira muito peculiar. Isso aqui é sensibilidade emocional, isso aqui é inteligência emocional. Inteligência emocional é quando você entra pela porta do coração. Estava emocionado e com as mãos trêmulas. Sua mãe também deveria estar, pois, o acompanhou durante 8 anos em que esteve no umbral, acompanhou tudo, e agora o filho em recuperação, imaginem a emoção dela. Só que ela tem mais o quê? Maturidade emocional, ela lida melhor com as emoções. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Às vezes, a providência separa os corações, temporariamente, para que aprendamos o amor divino. Aqui é uma lição bonita, precisamos aprender a fraternidade universal, precisamos desenvolver o amor à humanidade e é por isso que a providência divina, às vezes, separa temporariamente os corações que são muito ligados, para que possam aprender a doar o amor que tem a outros seres. Sem essa separação não iríamos aprender o amor universal, o amor sublime, o amor divino. Por isso, no mecanismo da evolução, há separações temporárias, é um filho que vai, é uma mãe que vai,
é uma filha que vai, é um pai que vai, é um ente querido que vai, e eles se separam provisoriamente. Essa separação provisória é dolorosa, óbvio, ela é cheia de saudade, os seres sentem muita falta, mas se não fosse essa experiência dura, se não fosse essa experiência dolorosa, não desenvolveríamos o amor universal, o nosso amor ia ficar um amor egoísta, só do nosso grupo, só daquele círculo de relações, é isso que ela está dizendo para o André Luiz, que estavam se reencontrando. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra! Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos! Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de Lísias para renunciar às lamentações. Mas, ao carinho maternal, como que se reabriam velhas feridas. Do pranto de alegria passei às lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não conseguia atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Na terra, quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhes entendem a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando mais estreitamente ao coração, falou carinhosa. Aqui começa a terapia de André Luiz, deitado literalmente no colo da mãezinha, vai começar a enfraquecer, vai ficar frágil, agora vai começar a fazer uma purificação, vai começar a expurgar as dores, a revolta, vai começar a pôr para fora. Interessante observarmos que ela se aproximou, a mãezinha dele se aproximou dele e está atendendo-o com o objetivo de fazer aquela última purificação no coração dele. Reconhecendo que ainda estava guardando memórias, emoções, posturas, fixações que ligavam ele ainda à crosta planetária, precisava se desprender e se desfazer desses sentimentos. Apesar dos conselhos de Clarencio e de Lísias, havia entendido somente intelectualmente, mas não tinha ido ainda para o coração, aquilo estava só no intelecto, não tinha tido ainda, aquela compreensão, não havia descido ainda para o coração, agora percebeu isso. Não conseguia perceber que não estava aproveitando tudo o que poderia aproveitar desse encontro, gastando muito tempo reclamando, poderia ter aproveitado mais, poderia ter perguntado mais coisas, poderia ter conversado outras coisas, mas ele estava muito concentrado nas lamentações. Aqui estava achando que a mãe dele estava ali naquele momento para ficar ouvindo lamentação, mas não era, ela veio por um propósito, veio de uma esfera superior, e nem perguntou sobre onde vivia. Por que ele podia ter perguntado? Mãe, como é viver em uma esfera superior? Poderia ter perguntado muito mais coisas, mas ele ficou preso, naquele padrão de encarnado das lamentações. Ó filho, não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola diferente onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude presentemente não se coaduna com as novas lições da vida. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, meu filho, é indispensável atender antes de tudo ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros, nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Dando um puxão de orelha em seu filho, falando que ele não é o único, que tem milhões de pessoas passando por dificuldades, que ele não é melhor do que ninguém.
A sua dificuldade não é maior nem melhor do que a de ninguém, afirmando que também não é a única mãe que está com saudades do filho, tem milhões de mães com saudades querendo rever seus filhos. Às vezes pensamos assim: resgatei meu débito, passei pela provação, sofri, e achamos que somente por termos passado pela dor resolveu. Não, a nossa dor não nos edifica só porque choramos, ela só edifica se nós abrimos uma porta de luz para o nosso espírito, ou seja, tem que aproveitar a lição que a dor trouxe. E é isso que ela está dizendo para ele. Não adianta você ficar lamentando aqui, não adianta você ficar reclamando, não adianta você ficar chorando, você tem que aproveitar essa lição e abrir uma porta de luz para o seu espírito. Porque esse também é um dos propósitos da dor, a dor nos torna mais humanos, mais compreensivos. Por quê? Porque a dor iguala todo mundo, dor é dor, não importa a posição social, não importa quanto de recurso financeiro, não importa se somos bonitos, se somos feios, não importa se somos brasileiros, se somos árabes, não importa, a dor iguala todo mundo. No momento da dor todo mundo é igual. Qual a diferença de uma mãe árabe que perdeu um filho, de uma mãe brasileira que perdeu um filho? Que diferença tem? Nenhuma, não tem diferença nenhuma. Lágrimas e úlceras são como o esterco, são como um adubo. O esterco que vai fazer brotar os sentimentos puros. Lágrimas, úlceras e dores, é bom? Claro que não. Mas é um esterco, um adubo para que o lírio do amor puro possa brotar. É aquela terra, aquele charco de onde brota uma roseira, que são os sentimentos puros, isso é uma analogia maravilhosa. Depois de longa pausa em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Se é possível aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Conforta-me tua confiança em meu carinho, experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Em que a consciência profunda me advertia solene, aqui mais uma referência entre André Luiz e a consciência profunda. Lembram disso? Assim que sua mãe pausou a conversa, entrou em meditação, mergulhou dentro dele para ter acesso à consciência profunda. O que ela está dizendo aqui? Meu filho, ao invés de aproveitar que eu estou aqui me abraçar e trocar amor, você está reclamando? Você está usando o tempo para reclamar do leite derramado? Águas passadas não movem moinho, é isso que ele estava fazendo, ao invés dele aproveitar ali que está com a mãe. Porque ela vai voltar, ela não mora em nosso lar, ela mora em uma esfera superior, ela veio visitá-lo, e ao invés dele aproveitar, fica ali perdendo o tempo. Modifica a atitude mental, essa frase aqui é uma pérola, é um diamante, atitude mental, o que é isso? Ele podia escolher, ficar na atitude mental relembrando o passado, remoendo a dor, ou poderia ter outra atitude. Qual? Alegria, abraçar a mãe, beijar a mãezinha, passear, perguntar, aprender novas experiências, aproveitar da sua companhia. São duas atitudes mentais completamente diferentes. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando-me o coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela que nunca. Despertando a sua consciência, a consciência profunda, sentia emanações de fluidos vigorosos, vibrações vigorosas, que vinham do sentimento materno, sentindo seu espírito com novas energias vitalizando o seu coração. A mãezinha de André Luiz estava encantada por esse momento tão importante, pois esperou 8 anos, estava ao lado de seu filho 8 longos anos no umbral esperando ele se libertar de suas amarguras, para ser socorrido. Imaginem a alegria dela de ver o filho ali na colônia Nosso Lar, sendo atendido naquele hospital de socorro no mundo espiritual. Considerações finais.
Aqui, é um momento muito especial, em que o André Luiz encontrou sua mãezinha depois de muito tempo, após uma separação longa, e após colocá-lo no colo e fazer aquele carinho de mãe, André Luiz teve uma recaída, e começou o chororô, começou a reclamar, começou a falar, e parecendo uma criança reclamando da vida, reclamando das dificuldades, reclamando dos sofrimentos, reclamando de saudade. Começa aquele rosário de lamentações, aí a mãezinha dele conversa com ele com energia de mãe, envolvida em amor, em carinho, com afeto de mãe. Porque nossa dor não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós. A dor edifica, e auxilia o espírito. Não é pelo fato dele estar chorando, ou estar sangrando, não é por isso, mas pela porta de luz que nos oferece ao espírito. É o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O bem sofrer e o mal sofrer, podemos sofrer de uma maneira completamente desalinhada, disfuncional, ou podemos enfrentar as dificuldades, podemos experimentar a dor de uma maneira centrada, de uma maneira equilibrada, mas aproveitando o aprendizado, aproveitando aquilo que a dor quer nos ensinar. E é isso que a mãezinha está dizendo para ele, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. A dor tem esse dom, a dor tem essa capacidade de nos humanizar. Primeiro porque a dor iguala a todos, depois porque a dor humaniza, ela tira aquelas resistências, a dor quebra aquelas teimosias, aquela revolta, aquelas cristalizações do psiquismo e do coração. Outro tópico muito importante é a atitude mental, porque a atitude mental independe de estarmos encarnados ou desencarnados. Por isso que precisamos trabalhar as nossas atitudes mentais. Qual a atitude mental? O que você pensa sobre a vida? Qual a interpretação que damos para as experiências que vivemos? Como que encaramos as dores e os desafios da vida? Como encaramos o estresse? Como encaramos as perdas? Como lidamos com a saudade? Como lidamos com a rejeição? Como lidamos com a ingratidão? Como lidamos com a maldade? Com a fofoca? Com a infidelidade? Essas atitudes mentais é que são o núcleo da nossa evolução. Precisamos renovar nossa atitude mental, independente se estamos encarnados ou desencarnados. São os padrões de pensamentos, padrões de interpretações, conceitos equivocados. Se não houver renovação da atitude mental, não adianta perder o corpo. É aqui que está o segredo da vida, o segredo da evolução. Aqui André Luiz foi acolhido em nosso lar, ele nem merecia estar na colônia, a mãezinha dele veio visitar, a mãe dele está em uma esfera superior e ele continua com a mesma atitude mental de reclamão. Reclama de tudo, só reclama o tempo todo. Aprendemos aqui que as palavras são a ponta do iceberg. Por trás das palavras tem uma energia espiritual. Quando a energia espiritual é de amor, quando a energia espiritual é de autoridade moral, quando a energia por trás das palavras é uma energia de um espírito superior, as palavras são acompanhadas de fluidos, de vibrações. Esses fluidos são remédio, são bálsamo que curam nossas feridas.